paz do Senhor, meninos e meninas! Pequenos e grandes, e aí, como que vocês estão? Vocês têm passado esses momentos difíceis? Pois é, a gente tá morrendo de saudade de vocês, a gente não vê a hora de ver cada um de vocês, estar junto, né? Dá aquele abração gostoso. É isso aí. Bom, o trimestre está acabando, né? A gente já está na lição 9 e a gente vai aprender mais uma lição hoje, mais um dom do Espírito. E já deixa aqui o seu like, já comenta aí. E antes da gente começar a nossa lição, deixe seu comentário aí, o que você acha, o que você sabe sobre o dom da variedade de língua. O que você sabe, o que você entende sobre isso? Você ouviu seu pai, sua mãe falando, pastor lá na igreja? É isso aí. Bom, então antes da gente começar a nossa aula, a tia Raquel vai fazer a nossa oração de agradecimento e eu faço a de encerramento. Então aí tira aquele momentinho especial, pensa, reflete nessa semana e pelo que você agradece. Tá? Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai amado, muito obrigada por este momento na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir a essa aula, meu Deus. A Ti te agradecemos pela vida de cada uma das pessoas que estão assistindo, que estão longe, Senhor, mas estão perto ao mesmo tempo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de te ministrar a aula, mesmo não sendo presencial, mas podendo ser virtual, e que cada um seja alcançado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Bom, então como a gente já falou, né? Essa é a lição número 9. E a nossa lição de hoje vai falar sobre o quê? Sobre o dom de variedade de língua. E para quem não sabe, a variedade de língua também é conhecida como línguas estranhas ou também como língua dos anjos, tá? Já vai abrindo a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 3. E que a gente vai ver agora sobre o derramamento do Espírito. Quando houve aquela manifestação, né? Manifestação do dom de línguas. Bom, a gente vai ver só um pedacinho por enquanto. Depois a tia Raquel vai continuar. E a Bíblia diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui, no comecinho de Atos, vai falar quando os discípulos foram para uma casa, ficaram alguns dias orando, e depois de alguns dias, clamando a Deus, né, orando para Deus, entrou um vento impetuoso dentro da casa, e veio como uma língua como de fogo, caída do céu, sobre cada um deles. E essas línguas são as línguas estranhas. Eles começaram a falar diversas línguas, começaram a proclamar o Evangelho, né, a falar sobre Jesus Cristo naquele lugar, e foi algo grandioso. Agora imagina você no seu quarto, ou então no lugarzinho que você tem na sua casa, orando, clamando a Deus, se você é cheio do Espírito Santo e de repente começa a falar essas línguas estranhas, imagina que marcante que não é. E isso muitos crentes hoje em dia conseguem, eles têm esse dom do Espírito Santo. Então assim, a gente basta pedir a Deus, né, clamar a Deus para que sejamos cheios do Espírito Santo e assim a gente tem que pedir também, né, pelo dom de variedade de línguas, né? Bom, para a gente dar continuidade, esse dom tem a finalidade de edificação pessoal de cada um. E como que a gente sabe assim que a gente foi batizado pelo Espírito Santo? Através das línguas estranhas é uma das evidências. Vamos ver aqui então? Abre já em Marcos, capítulo 16, o versículo 17. Marcos 16, 17. Bom, atualmente, uma das evidências, né, que a gente é batizado pelo Espírito é quando a gente começa a falar sobre línguas estranhas. Eu acho que muitos de vocês já viram na igreja, né, ou então em alguma vigília, alguma oração, que alguns irmãos começam a falar línguas que a gente não consegue entender, né? Mas Deus consegue entender. E a gente vai ver aqui quando Jesus falou que nós conseguiríamos fazer isso em nome dele. Lá em Marcos 16, 17 diz assim: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha só que grandioso. É através do poder do Espírito Santo a gente consegue falar novas línguas. Imagina só que grandioso, que maravilha poder sentir isso. E assim,
nós somos salvos através da graça, né, de Deus, recebida por meio da fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, certo? Então, todos conseguimos ter esses dons? Todos conseguimos. Basta a gente crer em Jesus e orar a Deus para que Ele nos conceda essa grandiosidade, essa maravilha que é ter esse dom de línguas, né? Isso é verdade. E agora vamos falar sobre a edificação pessoal. A edificação nossa, de cada um de vocês. Que como sabemos, nós somos o templo do Senhor, do Espírito Santo. Ele habita nas nossas vidas. E vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. Pode deixar marcadinho aí, coloca o marca-texto aí na página 1 Coríntios 14, que a gente vai usar bastante, tá? 14, verso 4 diz assim: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Como o tio Cris acabou de falar, então é uma edificação pessoal, é individual. A tia é batizada em línguas estranhas desde os 7 anos de idade, mas assim, é algo meu, é eu e Deus, uma intimidade. Como a gente vai ver aqui mais pra frente, tá? A igreja, ela passou por vários problemas, essa igreja aqui em Corinto, quando... Vamos voltar só um pouquinho na história, tá? Pra vocês poderem entender o contexto. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar com a igreja de Corinto, que ela estava passando por problema. O que acontece? O que estava acontecendo naquele momento lá? Os irmãos começaram a atrapalhar o culto. Eles achavam que falar em línguas era tipo algo supremo, algo que diferenciava. Tipo, se o tio Cris não falasse em línguas, eu era superior que ele. Então estava criando conflitos no meio do culto. E a gente sabe que Deus não quer isso. O culto serve para adorar e servir a Ele. E aí Paulo escreve o capítulo 14 explicando em vários detalhes o dom de línguas, o dom de profecia e a importância deles viverem como igreja, tudo unidos. E Paulo vai fazer referência sobre falar em línguas em 3 etapas, tá? Agora a gente vai entender o que é falar em línguas. Primeiro, no verso 2, 1 Coríntios 14, verso 2, vai falar: porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Você já viu aquela irmã lá do Círculo de Oração falando em mistério? Você entendeu o que ela falou? Muitas vezes, quando não tem interpretação, ali é o momento de intimidade dela com Deus. Então, isso é algo dela e Deus só. Não está trazendo a edificação para a igreja. Agora, no verso 28, no 1 Coríntios 14 ainda, você dá uma lidinha, vamos lá no 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. 29, e falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. 30, mas se a outro estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Como a tia citou, a igreja de Corinto estava passando por um momento difícil e Paulo estava falando para os irmãos se reter um pouquinho porque eles estavam atrapalhando o culto. Quando algo atrapalha o culto, aí você precisa estar fazendo se organizar, porque o Espírito ele é sujeito ao profeta e nós somos os profetas. É gostoso estar na presença de Deus? É. Você pode falar línguas em casa. Tranca-se no seu quarto, fala em línguas com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, comece a clamar, pedindo o dom de falar, porque é uma prova que você foi batizado pelo Espírito, é você falar em línguas. Mas procura isso, porque isso é um momento de intimidade. Então, todos devemos sim buscar, mas ele não é um requisito da fé cristã. Tipo, eu só creio em Deus se eu for batizado, se eu falar em línguas. Não leva para esse lado. Como a gente acabou de ler, Paulo até falou, se não tiver intérprete, segura um pouquinho, depois fala com Deus no seu quarto, algo mais íntimo. E a terceira referência que Paulo fala se encontra no verso 4,
que fala o seguinte, que o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aqui ele está deixando bem claro para os irmãos em Coríntios que quem fala em línguas é menor que quem profetiza, porque quem profetiza, a gente estudou isso na aula retrasada, está falando de uma totalidade dos irmãos. É que nem eu e o tio Cris, a gente está juntinho aqui, e aí o tia começou a falar em línguas, e aí a tia precisa que alguém traduza para vocês. Então Deus usa ele para poder estar traduzindo. Isso é um profeta, que aí está edificando a todos, tá? Agora vamos observar pelo ponto de vista da edificação da igreja, que esse é o ponto mais importante, porque é que nem aquele ditado fala, né? Que junto somos mais fracos. Não. Mais forte. Juntos somos mais fortes. Mas isso que é importante, a gente precisa estar unido como um elo. A igreja tem que ser unida, por isso, porque é uma edificação. Nós precisamos nos alegrar na presença de Deus e nos fortalecer. É para isso que serve a igreja. Continuando. O dom de falar em línguas, ele deve ser associado ao interpretar. Mas é aquilo, só para deixar bem claro. Você sozinho é um momento de intimidade com Deus, tá? Então, fale em línguas sim. E o falar em línguas, ele também é associado em 3 grupos. O primeiro grupo que ele é associado, a gente vai encontrar lá em Atos, capítulo 2, verso 8. Atos, capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos. Então, aqui, o primeiro item associado é que o falar em línguas, ele não precisa ser interpretado. No caso, tipo, um glória a Deus, um aleluia. E a gente entende que é uma adoração a Deus. A pessoa pode estar falando mistério e você entender. Isso quer dizer que também está dentro dos conformes, como a gente vê aqui no verso 8 de Atos, capítulo 2. Quando veio o Pentecoste, havia pessoas que conheciam, tipo, como se estivesse falando em inglês. Então, assim, eu não sei falar inglês, mas naquela hora o Espírito Santo veio e me encheu e eu comecei a ter aquela vontade de falar algumas palavras que eram em outro idioma, e se tiver alguém que entende inglês ao meu lado, eu iria entender a mensagem de Deus. Deu pra vocês entenderem, meus amores? Qualquer dúvida, põe nos comentários, tá? Que depois a tia responde. Agora o segundo item vai se encontrar em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. No versículo 2 fala o seguinte: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Línguas que não têm interpretação, pois estás falando direto com Deus. A gente acabou de falar sobre isso, que é aquele momento que você entra no seu quarto, fala em línguas ali com Deus, e só você e Deus está entendendo. Ou às vezes, se você não estiver entendendo, fica tranquilo que ele está entendendo e você está se alegrando e se enchendo do Espírito, que não há coisa melhor do que isso. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo essa aula já tenha tido essa experiência com Deus, chorado muito nos pés do Senhor, falado com Ele, falado em línguas. E para finalizar nesses 3 itens, a gente vai falar agora sobre a língua que tem a interpretação. E como base a gente usa 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 13. E o apóstolo Paulo fala que por isso o que fala em línguas desconhecidas, ore para que a possa interpretar. Porque é importante, quando eu estou falando em línguas dentro da igreja, que o meu irmão que está sentado ao meu lado possa entender, para que ele possa se alegrar e se encher do Senhor. Há também alguns momentos que a tia já presenciou, que uma irmãzinha começa a sentir o poder, começa a falar em línguas, a do lado também já começa e vai, tipo, quem pode assemelhar aqui? É algo contagiante. É até mais contagiante do que o vírus.
Você tá tão alegre e começa a falar em línguas, e o irmão também começa a sentir e começa a falar em línguas, e assim toda a igreja se envolve no poder de Deus. E quando a mensagem de Deus ela é entendida, ela se torna uma bênção e ela edifica toda a igreja. E para concluir, a tia deixa que pede também, quem não for batizado no Espírito Santo, quem não tem esse dom maravilhoso de falar em línguas, busque a Deus. E lembrando sempre que o dom de línguas, ele é mais pessoal, diferente dos outros dons que a gente já estudou, que você abençoa diretamente a vida de outro irmão. E dentro da igreja, ela precisa ter esse leve cuidado, que é saber separar, né? Como Deus, um provérbio, se eu não me engano, que fala que tem um tempo, não Eclesiastes, tem um tempo para todas as coisas. Tá bom, meus amores? Busquem o dom de falar em línguas, falem, chorem nos pés do Senhor. Aproveita essa quarentena, tranca a porta do seu quarto e tem aquele momento a sós com Deus. Isso aí. Bom, então para a gente encerrar, a gente vai fazer aquela oração, né, de encerramento e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, mais uma vez obrigado por estar presente, Senhor, aqui conosco, abençoando, Senhor, os teus filhos que estão do outro lado da telinha, Senhor Pai, podendo ser abençoados com esta palavra, a qual o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, usa cada um dos teus filhos, Senhor meu Pai, seja onde eles estiverem, como canal de graça na vida de outras pessoas, Senhor, podendo proclamar, Senhor, o teu evangelho, podendo falar, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem falado nos corações deles, Pai, para que o Senhor possa conceder os dons, Senhor, àqueles que pedem, àqueles que creem. Senhor, meu Pai, venha se manifestar, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Esteja presente sobre cada um, Pai. Guia os passos de cada um dos teus filhos também, Senhor. Por isso eu oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Até a próxima. Tenha uma ótima semana, viu?